claro que bandido, ladrão, perpetrador de crime contra o erário público tem em todos os governos. A corrupção, ela é endêmica. Agora, qual é a diferença? Governos combatem a corrupção, outros governos convivem com ela. Passe o próximo. Vamos falar aqui de uma questão que eu acho que precisa ser repetida, porque quem é professor, relator, eu fui professor no início da minha atividade laboral, profissional, muitos anos atrás, entende que a repetição traz o conhecimento. Eu tenho repetido aqui, mas parece que é uma dificuldade, talvez cognitiva, né, de entendimento do que a gente tem passado para os senhores. Aqui se falou em ovo de serpente. Então, o primeiro ovo da serpente que foi gestado aqui e em seguida foi mostrado para a sociedade aqui pelos deputados vermelhos, foi que a partir de 2016 começa o processo porque muda-se a forma como descontos associativos teriam que ser concedidos. Eles poderiam ser, a partir dessa data, inclusive para entidades que não tinham uma carta sindical, que é uma estrovenga da nossa legislação, que é a unicidade sindical, que é toda aquela questão pelega que a gente já falou a respeito. Aí eu mostrei a eles que quem fez essa ação foi o procurador-chefe do INSS na época, quem? O cidadão chamado Alessandro Antônio Stefanuto. Ora, Stefanuto foi aquele que foi preso semana passada. Stefanuto foi aquele que aqui esteve dizendo que tinha lado e que era progressista, que tratou a ex-presidente como presidenta Dilma, que foi defendido pelo pessoal do PT aqui com unhas e dentes. Foi ele? Ah, foi ele. O perpetrador do início do primeiro ovo da serpente, o senhor Alessandro Antônio Stefanuto, que, aliás, recebeu como prêmio por essa longeva ação, né, o título de ser o condutor, o coordenador do processo de transição em nome do presidente Lula do sistema previdenciário. Foi ele que coordenou a transição. Ao lado da senhora Tônia Galotti, filha do João Feio, que aqui esteve também, e ao lado do senhor Ricardo Silva, prefeito do interior de São Paulo, que, segundo o senhor Luiz Lima foi quem solicitou o fim definitivo da validação dos cadastros. As pedras se encontram, o quebra-cabeça bate. E me parece que está muito claro quem estava dentro do sistema previdenciário há muitos anos, perpetrando crimes os mais variados. Tiveram um problema no início do nosso governo, e quase durante todo o governo, porque nós combatemos o crime. Mas quando eles viram que ganhou o Lula, passa aí o próximo. Aí a festa foi feita, né? O segundo ovo da serpente que apareceu aqui. Aí disseram, olha, tem um ovo da serpente novo. Eu digo, opa, qual é o novo ovo da serpente? Chocada pelos deputados vermelhos. Ah, em 2020, houve um decreto, 10.587, que permitiu que essas associações pudessem colocar dentro do bojo dos descontos associativos os pensionistas. Eles esqueceram que quem solicitou isso foi o Sindinap. Que é o Sindinap, senhor presidente? Ah, é aquele sindicato que o irmão do Lula é vice-presidente. Ah, é aquele sindicato que o nobre ministro da AGU esqueceu no início das investigações, apesar de quase 6 meses, 10 meses antes, ter recebido uma solicitação, um documento da sua própria Secretaria-Geral, da AGU, assinado pelo seu corregedor, dizendo que era a segunda empresa que mais cometia ilícitos na área. É esse Sindinap. E o processo, em 2020, após o decreto, quem solicita? Sintap-CUT. A CUT, o que é a CUT? A Central Única dos Trabalhadores ligados ao PT, ligada à CONTAG. Olha que surpresa. E quem assina? Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, procurador-geral, que passou a ser procurador-geral do governo do PT e foi afastado não pelo Lula, não pelo Lupe, mas pela Polícia Federal. Ou, desculpa, pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, já em abril de 2025. E esse cidadão, que aqui chegou também chamando de presidenta Dilma, se colocando dentro do espectro político, já foi descartado pelo PT. Ah, nós não temos nada a ver com ele, como se não houvesse uma vida pregressa. Em quase 12, 14 anos de atuação, vários postos importantes dentro do governo do presidente Lula. Passa o próximo, gentileza. Aí vem o terceiro ovo da serpente. Ah, em 2022, em agosto, houve autorização para se fazer desconto de BPC e de pessoas, crianças, que têm sem autorização judicial através dos seus representantes. Considero que isso é uma coisa grave, que precisa ser corrigida. Sabe quanto tempo demoraram para corrigir, senhor presidente? 2 anos e 5 meses, só fizeram por causa de uma ação do Ministério Público Federal. E nesse período, 2022, deu 2,2 bilhões, e 23, 24 e 25... 26, 34 bilhões de reais. 15 vezes mais no governo do PT. E o PT só se movimentou porque foi obrigado pela Justiça Federal, a exemplo das outras ações.